A fase da China pré-dinástica, por ser majoritariamente acessada por meio da arqueologia e da antropologia, atraiu uma série de estudiosos estrangeiros, principalmente arqueólogos e sinólogos de língua inglesa, que buscaram compreender a gênese da civilização chinesa a partir das culturas neolíticas. Abaixo estão alguns dos mais relevantes historiadores, arqueólogos e sinólogos que se dedicaram ao estudo dessa fase. Também conhecido como K.C. Chang, um dos mais importantes arqueólogos sino-americanos do século XX. Sua obra, The Archaeology of Ancient China, primeira edição em 1963, com várias edições posteriores, foi um marco no estudo da pré-história chinesa. Chang apresentou um panorama abrangente das culturas neolíticas e argumentou sobre a continuidade cultural entre o Neolítico e as dinastias posteriores. Ele também destacou a importância da cerâmica, da agricultura e dos primeiros indícios de organização social hierárquica. Li Liu, professora na Universidade de Stanford com extensa pesquisa arqueológica em campo na China. Autora da obra The Chinese Neolithic Trajectories to Early States, 2004, uma das sínteses mais completas e recentes sobre o período. Ela estuda temas como produção de cerâmica, domesticação de plantas e animais, rituais, gênero e mudanças sociais. Junto a Xin Chen, escreveu State Formation in Early China, abordando a transição para as dinastias iniciais. Xin Chen, arqueólogo e pesquisador da Academia Chinesa de Ciências Sociais, escreve em inglês e trabalha com colaborações internacionais. Foca na teoria da formação do Estado, na arqueologia comparativa e nos sítios da cultura Erlitou. Coautor de diversos trabalhos com Li Liu e outros pesquisadores ocidentais. N, professora da Yale University, especialista em cultura material, etnicidade e arqueologia chinesa pré-imperial. Coordenou a obra A Companion to Chinese Archaeology, que reúne capítulos de diversos especialistas sobre culturas neolíticas, a transição para a urbanização e o surgimento de elites. Jessica Rawson, professora de arqueologia chinesa na Universidade de Oxford, embora mais voltada para o período Shang e Zhou, suas análises de objetos, jade e rituais mortuários dialogam com as tradições neolíticas. Seu trabalho é crucial para entender a continuidade simbólica entre o Neolítico e os rituais da elite dinástica. Robert L. Thorpe, historiador da arte e arqueólogo, autor de China in the Early Bronze Age Shang Civilization, que discute a transição da cultura neolítica para a civilização Shang, embora também cubra o período anterior. Seu enfoque é interdisciplinar, unindo arqueologia, iconografia e história. Embora seja um dos maiores especialistas na dinastia Shang, Cately também refletiu sobre a continuidade entre os valores, rituais e práticas do período neolítico e os das primeiras dinastias. Seus estudos sobre ossos oraculares ajudam a compreender as origens do pensamento religioso e político chinês. Esses estudiosos frequentemente utilizam métodos comparativos com outras civilizações, combinam fontes arqueológicas com análises simbólicas e mantêm diálogo com o desenvolvimento teórico da antropologia histórica. Suas obras constituem o núcleo fundamental dos estudos da China neolítica no mundo de língua inglesa. A fase da China pré-dinástica, por ser majoritariamente acessada por meio da arqueologia e da antropologia, atraiu uma série de estudiosos estrangeiros, principalmente arqueólogos e sinólogos de língua inglesa, que buscaram compreender a gênese da civilização chinesa a partir das culturas neolíticas. Abaixo estão alguns dos mais relevantes historiadores, arqueólogos e sinólogos que se dedicaram ao estudo dessa fase. Guangqi Cheng, também conhecido como Cassie, um dos mais importantes arqueólogos sino-americanos do século XX. Sua obra The Archaeology of Ancient China, a primeira edição em 1963, com várias edições posteriores, foi um marco no estudo da pré-história chinesa. Chang apresentou um panorama abrangente das culturas neolíticas e argumentou sobre a continuidade cultural entre o Neolítico e as dinastias posteriores. Ele também destacou a importância da cerâmica, da agricultura e dos primeiros indícios de organização social hierárquica. Li Liu, professora na Universidade de Stanford, com extensa pesquisa arqueológica em campo na China, autora da obra The Chinese Neolithic Trajectories to Early States, 2004,
uma das sínteses mais completas e recentes sobre o período. Ela estuda temas como produção de cerâmica, domesticação de plantas e animais, rituais, gênero e mudanças sociais. Junto a Xinkan Chen, escreveu State Formation in Early China, 2003, abordando a transição para as dinastias iniciais. Um arqueólogo e pesquisador da Academia Chinesa de Ciências Sociais, escreve em inglês e trabalha com colaborações internacionais. Foca na teoria da formação do Estado, na arqueologia comparativa e nos sítios da cultura Erlitou. Coautor de diversos trabalhos com Li Liu e outros pesquisadores ocidentais. Annie Underhill, professora da Yale University, especialista em cultura material, etnicidade e arqueologia chinesa pré-imperial. Coordenou a obra A Companion to Chinese Archaeology, que reúne capítulos de diversos especialistas sobre culturas neolíticas, a transição para a urbanização e o surgimento de elites. Jessica Rawson, professora de arqueologia chinesa na Universidade de Oxford. Embora mais voltada para o período Shang e Zhou, suas análises de objetos, jade e rituais mortuários dialogam com as tradições neolíticas. Seu trabalho é crucial para entender a continuidade simbólica entre o neolítico e os rituais da elite dinástica. Robert Thorpe, historiador da arte e arqueólogo, autor de China in the Early Bronze Age, Shang Civilization, 6, que discute a transição da cultura neolítica para a civilização Shang, embora também cubra o período anterior. Seu enfoque é interdisciplinar, unindo arqueologia, iconografia e história. David N. Cately, embora seja um dos maiores especialistas na dinastia Shang, Cately também refletiu sobre a continuidade entre os valores, rituais e práticas do período neolítico e os das primeiras dinastias. Seus estudos sobre ossos oraculares ajudam a compreender as origens do pensamento religioso e político chinês. Esses estudiosos frequentemente utilizam métodos comparativos com outras civilizações, combinam fontes arqueológicas com análises simbólicas e mantêm diálogo com o desenvolvimento teórico da antropologia histórica. Suas obras constituem o núcleo fundamental dos estudos da China neolítica no mundo de língua inglesa. A seguir estão as obras acadêmicas mais relevantes, publicadas em língua inglesa, que tratam da China pré-dinástica, especialmente das culturas neolíticas e da transição para os primeiros estados. São amplamente utilizadas em cursos de arqueologia e história antiga da China em universidades ocidentais. The Chinese Neolithic, Trajectories to Early States, Li Liu, 2004, publicada pela Cambridge University Press. Obra de referência obrigatória. Examina as culturas neolíticas, Yangshao, Hemudu, Longshan, etc., com foco em agricultura, cerâmica, rituais e estruturas sociais. Também discute as teorias de formação do Estado e as continuidades até Erlitou e Shang. Nat 2. The Archaeology of Ancient China, Chiang, várias edições, são 186, um clássico fundador do campo em língua inglesa. Oferece uma narrativa sintética da evolução arqueológica desde os primeiros assentamentos até os primórdios do Império. Influenciou gerações de estudiosos e estabeleceu muitos dos paradigmas interpretativos modernos. 3. A Companion to Chinese Archaeology, editado por Anne Underhill, 2009, publicado pela Wiley Blackwell. Obra coletiva com capítulos escritos por especialistas renomados. Abrange desde as culturas paleolíticas até o início do Império Qin. Foco especial nas culturas neolíticas e nas práticas funerárias, economia agrícola e regionalização cultural. 4. State Formation in Early China. Li Liu e Xinkan Chen, publicado pela Duckworth Press. Analisa a transição do Neolítico para as sociedades estatais, centrando-se em evidências da cultura Erlitou e nas estruturas administrativas e cerimoniais emergentes. Faz paralelos com outras civilizações antigas. 5. China Before China, Joan Gunnar Anderson, Ding Wenjiang and the Discovery of China's Prehistory. Magnus Fiskesjö e Chen Xinkan aborda a história da própria arqueologia da China, examina o impacto do trabalho de Anderson, que identificou a cultura Yangshao e como o conceito de pré-história chinesa foi construído no início do século XX. 6. The Formation of Chinese Civilization, an Archaeological Perspective, editado por Sarah Allen, publicado pela Yale University Press.
Combina textos arqueológicos traduzidos com ensaios explicativos, focando na continuidade cultural entre o Neolítico e os primeiros reinos. Muito útil para estudantes e pesquisadores iniciantes no campo. Nonosect, Early Chinese Religion. Part 1, Shang Thru Han, 1250 BC to 220 AD, editado por John Lagerwey e Mark Kalinowski. Embora vá além do Neolítico, este volume oferece insights cruciais sobre as raízes religiosas das práticas encontradas já nas culturas pré-dinásticas, excelente para entender os aspectos simbólicos e cosmológicos desde os primórdios. The Origins of Chinese Civilization, editado por David N. Catley, 1983, publicado pela University of California Press. Apesar de mais antigo, é um marco no uso de metodologia comparativa e de interpretação das inscrições rituais. Parte significativa do livro é dedicada à transição do Neolítico para Shang. Essas obras representam o núcleo dos estudos acadêmicos ocidentais sobre a China antes das dinastias históricas. Elas combinam metodologias arqueológicas, comparações interregionais e teorias sociais para compreender como a civilização chinesa emergiu de um mosaico de culturas neolíticas. Para um estudante que deseja se introduzir no estudo da China pré-dinástica com profundidade, mas sem ser imediatamente lançado em debates técnicos excessivamente especializados, a obra mais indicada é The Chinese Neolithic: Trajectories to Early States. Motivos para essa escolha: clareza didática e estrutura acessível. A autora organiza os capítulos de forma cronológica e temática, começando por aspectos básicos, como agricultura, assentamentos, cerâmica e práticas funerárias, antes de avançar para discussões sobre hierarquia, gênero e formação do Estado. Atualização e síntese moderna. Li Liu apresenta os resultados mais relevantes da arqueologia chinesa até o início dos anos 2000, com um diálogo constante entre os dados arqueológicos e as grandes teorias da antropologia social. Equilíbrio entre abrangência e profundidade. Cobre as principais culturas, Yangshao, Hemudu, Longshan, Liangsetra, com riqueza de dados, mapas e fotografias, mas sempre contextualizando seu significado histórico. Contextualização historiográfica. Introduz o leitor aos debates acadêmicos em torno da definição de civilização, da transição para o Estado e da construção da arqueologia moderna na China. Linguagem acadêmica acessível. Apesar de ser uma obra universitária, o livro é legível para estudantes de graduação e pesquisadores iniciantes, sem exigir formação prévia em arqueologia. Alternativa complementar, caso o leitor deseje uma introdução panorâmica mais ampla, incluindo épocas posteriores. A Companion Chinese Archaeology, Annie Underhill. Essa é uma obra de referência mais enciclopédica e avançada, com capítulos escritos por diferentes especialistas. Serve melhor como material de apoio após a leitura de Li Liu para aprofundamentos específicos. Em resumo, comece por Li Liu, The Chinese Neolithic. É o ponto de entrada mais sólido, bem estruturado e balanceado para iniciar estudos sérios sobre a fase pré-dinástica da China.